Olha, Hildo Soares enfrentou ontem mais um júri popular. Dessa vez pelo assassinato de Monara Pires Gouveia de Moraes, de 31 anos, morta em julho em um lote baldio no bairro Popular. Vamos conferir mais detalhes com o repórter Leonardo Ribeiro. O Ministério Público denunciou homicídio qualificado, estupro e ocultação de cadáver. Monara, que vivia em situação de rua, foi agredida e teve o corpo incendiado ainda com vida. A acusação se apoiou em laudas periciais, exames de DNA e na reconstituição do crime. Dias antes, Hildo já havia sido condenado a mais de 41 anos de prisão por outro homicídio. Pela manhã, a irmã da vítima afirmou à nossa equipe que a família acompanhava o julgamento e esperava uma condenação exemplar. Nós esperamos que saia a condenação o mais alto possível, que o crime dele seja punido pela mesma gravidade que foi e que a justiça seja feita pela Monara. Viemos a família para assistir o julgamento. Ver por foto já não é bom, imagina pessoalmente, né? Que ele merece ficar pro resto da vida na cadeia. Logo após o julgamento, a defesa de Hildo disse que o caso foi complexo. O advogado questionou alguns pontos da condenação, principalmente as qualificadoras, mas garantiu que respeitava a decisão do júri e que o réu responderia pelos crimes cometidos. Nós pedimos absolvição do crime de estupro, haja vista que o Hildo e a Monara já tinham convívio, já teve relações sexuais, então dentro do processo, ao ver a defesa, não tinha o porquê dele estuprá-la, haja vista que já tinham relações sexuais. E também o motivo torpe, eu pedi o decote porque o Ministério Público alegou que a morte, que o assassinato, o homicídio foi devido a uma dívida de R$600 que a Monara tinha furtado do Hildo. Isso no processo não teve essa prova. Mas o Conselho de Sentença acatou toda a denúncia, acatou todos os crimes do Ministério Público, a defesa respeita a soberania do Conselho de Sentença e não vou recorrer. Até o momento, Hildo Soares foi condenado, somando os dois julgamentos, a mais de 110 anos de prisão. Amanhã, terça-feira, terá o julgamento referente aos crimes que ele cometeu contra Alexânia. Você acha justa essa condenação final? Pensando pelo lado do crime em si, bárbaro, apenas sim, foi um feminicídio com qualificadoras, mas pensando na prova técnica, juntada o estupro e esse aumento da pena pelo motivo torpe, não. Diante desses dois julgamentos, o que o Hildo Soares está sentindo nesse momento? Olha, bem sinceramente, eu conversei com o Hildo, ele me disse que todos esses crimes foi feito a partir de droga, muita droga, o tal do crack. Ele mandou uma carta para a família, eu li essa carta, ele se arrepende, manifestando para a família que Deus o perdoa, ele sabe do que ele fez agora, que ele está sem droga, e ele fez essa carta sem droga. Muito bem, gente, as acusações contra o Hildo não param, né? Ele já foi condenado 2 vezes e agora será mais uma vez estará mais uma vez presente aí no banco dos réus. O repórter Wilker Duarte daqui a pouquinho vem com a gente trazendo mais detalhes sobre esse assunto. A gente está acompanhando de muito perto esse caso, que não chocou só o estado de Goiás, né? Mas choca todo o Brasil. O Wilker já está conosco, então vamos acionar, porque esse assunto ele é muito importante, gente. É um caso que chocou o Brasil. O Wilker está acompanhando, acho que ninguém acompanha mais de perto essa situação aí do que o Wilker. Quer dizer, as condenações continuam, né, Wilker? Pois é, Tiago, hoje, pela manhã, nós acompanhamos um plenário completamente diferente dos outros julgamentos. Hoje estava praticamente vazio, mas nós acompanhamos desde o sorteio desses jurados, que foram ali 5 homens e apenas 2 mulheres, um jovem entre eles, e os outros têm em média ali a idade entre 30 anos.
O dia começou então com o depoimento dos policiais civis aqui de Rio Verde, também do delegado responsável pelo grupo de investigações de homicídios, o Dr. Adelson Candeio. Eles explicaram a relação às primeiras investigações e também sobre o padrão comportamental desses crimes, que também em relação ao de hoje é o julgamento em relação à morte da Alexânia Hermógenes Carneiro, uma moradora de rua de 40 anos que também era usuária de drogas. Esse padrão comportamental é o que tinha chamado a atenção da Polícia Civil até então, em relação a ser aquele crime que era uma mulher, era usuária de drogas, moradora de rua, e ela foi encontrada morta sem também as roupas, a parte de baixo. Só que na época, esse crime aconteceu no dia 29 de agosto. Na época, a polícia não tinha ainda as informações de Rildo Soares, porque ele foi preso só em setembro. Lembrando que foram 3 casos aqui em Rio Verde em julho, o caso que a gente acompanhou ali, né, da Monara, teve aqui o caso agora da Alexânia e, por último, o caso da Elisângela. Então foram 3 casos seguidos. O Rildo foi preso mesmo porque foi encontrado depois imagens da Elisângela. A gente acompanhou a Monara, hoje da Alexânia. O que chama a atenção em relação a isso é que uma pessoa tinha sido presa à época, era um usuário de drogas, que ele teria mentido ali e a polícia levou ele para a prisão. Só que depois, quando o Rildo foi preso, ele confessou o crime. Hoje, o que chama a atenção é que ele mudou essa versão. Ele disse que não cometeu o crime e que teria ali apenas uma ligação com ela por causa de drogas, que ele conhecia ela, que eles faziam uso de drogas. Não, ele não fazia uso de drogas com ela. Ele apenas utilizava dela para fazer ali a compra dessa droga. Ele via ela na rua, catando latinha, conversou com ela, ela fez então essa compra 2 vezes, ele pagou depois, só que numa última vez, ela teria pegado a droga, não teria pagado e teria colocado na conta dele. Um traficante foi atrás dele, porque eles faziam o mesmo trajeto na região ali do bairro Popular, residencial Dona Gersina. Este caso específico é do residencial Dona Gersina, e aí, por essa dívida, por essa cobrança, Rildo foi então atrás dela e que não ia aceitar essa dívida, e aí foi onde que eles teriam ido para o lote onde ela foi encontrada morta, e ali mais uma vez se repete a situação dela ter sido morta a pauladas por uma ripa. Ela ficou bastante machucada. As imagens que a gente viu aqui hoje, que o Ministério Público apresentou, são imagens fortes, que ela ficou com múltiplas lesões e também foi encontrada sem as partes de baixo dessa roupa. Agora, o que chama a atenção em relação ao depoimento dele, que ele nega, mas ele disse que já conhecia ela, é que na audiência de instrução, acompanhado, que a gente acompanha há algum tempo atrás, ele tinha confessado que teria matado ela, inclusive que conhecia ela por fazer programa sexual. Só que aí, agora, ele mudou essa versão e também foi a primeira vez que a gente reparou em uma espécie de sentimento de arrependimento. A gente tem um trecho desse depoimento, vamos conferir. A gente vai te mostrar essa parte no Brasil Urgente, logo à tarde, em relação ao choro que ele demonstrou aqui, pedido de arrependimento, pedindo ali a Deus que culpe ele pelos outros, mas que ele não tinha ali nada a ver com a morte da Alexânia, que realmente 2 pessoas foram com ele lá nesse lote e eles teriam ali matado, e não ele, e que ele teria fugido, porque ele disse que as características físicas da Alexânia era em relação ali a uma avó dele. Vamos conferir isso perante os jurados aqui no Fórum de Rio Verde. Nesse momento eu falo assim, eu poderia até assumir esse homicídio, mas como eu queria a minha vida, Deus falou comigo, assuma os seus erros. Eu vim aqui, assumo o meu erro. Eu cometi com Elisângela, cometi com a Monara, mas nesse caso, Vossa Excelência, peço desculpa ao Senhor. Eu não tenho como responder o que eu não fiz, Vossa Excelência.
E sendo que eu posso deixar um homicida solto, vocês. Mas não vai acrescentar em nada. Por quê? Já tomei 110 anos. Mas eu falo aos senhores de coração. Eu ia deixar uma pessoa solta lá na rua. Uma pessoa que praticou o crime, eu ia deixar na rua. Então hoje eu estou aqui perante os senhores, peço perdão a Deus, peço perdão aos familiares dessas vítimas que teve a vida tirada, podem pagar por tudo que eu fiz. E para esses senhores que hoje não venham decidir uma coisa pelo fato de venham nas outras causas, venha ter o entendimento de Deus para que vocês tenham uma decisão correta da sua maneira que vocês vão entender. Só isso que eu peço aos senhores. Para você entender o que aconteceu, ele teria acabado de contar toda a história em relação à dívida, à cobrança, e que em relação aos outros dois casos ele confirmou em relação à morte da Elisângela e da Monara, mas em específico o da Alexânia, ele não teria cometido o crime. Foi na parte em que ele fala que as características da vítima eram parecidas com a da avó, e por isso que ele lembrou ali dessa avó dele, desse parente, e ele não teria cometido o crime e sim teria fugido. Importante destacar que as provas mostram que através do Google Maps, ali toda aquela linha do tempo que você tem ali armazenado no celular, quando a polícia apreendeu isso em setembro, mostra que ele estava lá no local onde que aconteceu esse crime, mais ou menos no horário, por volta de 1h da manhã. Esse trajeto seria ali, né, nas redondezas, e não como ele teria dito que ele só passava para ir ao trabalho. Agora é importante recapitular o que a gente já acompanhou até agora em relação a essas condenações. Em relação ao caso da Elisângela da Silva, que aconteceu o crime em setembro, ele já foi condenado a 41 anos, somado tudo, até agora são mais de 110 anos, e a gente acompanha agora porque agora ele está sendo julgado por esse crime de homicídio. Volto com você, Thiago. Tá bom, Wilker. Obrigado a você, querido, pelas informações. Uma monstruosidade. Eu não acredito nessas lágrimas desse cara de jeito nenhum. É conversa, é um teatro. Ele está totalmente lascado já, né? Porque, evidentemente, um serial killer, 110 anos e ainda tem outros crimes. E olha lá, se não forem aparecendo outros casos aí também, viu? É realmente um monstro e praticou muita maldade, não só aí em Rio Verde. O histórico dele também mostra outros crimes e a gente vai acompanhando até o final esses casos aí desse serial killer lá da cidade de Rio Verde.